Todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. O nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Tem um item, que é o último item do capítulo, o 11, que fala sobre cuidar bem do corpo e do espírito. E o nosso tema, mais especificamente, é corpo físico como ferramenta de aprendizado e evolução. Para quem está vindo pela primeira vez, quando a gente fala nas obras, eu tenho aqui 3 delas, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro, a Gênese e o Evangelho, que são 5 obras básicas dentro do Pentateuco kardeciano, que é o que a gente estuda dentro da doutrina espírita. Depois tem as outras obras, mas as principais são essas. Bom, para nós falarmos sobre corpo físico, sobre o nosso corpo e sobre a importância que esse assunto desperta na humanidade já há muito tempo, então para a gente fazer um histórico sobre isso, lá antes de Cristo ainda já se estudava sobre isso. Os grandes filósofos, eles traziam essas informações a respeito do corpo. Platão, que foi um filósofo grego bem antes de Cristo, ele entendia que o corpo, que a alma é prisioneira do corpo. Então ele tinha esse conceito de que a alma, ou o espírito, como o Márcio nos ensinou esses dias, a alma é quando estamos encarnados. Então, espírito, que nós somos todos espíritos, enquanto estamos no corpo físico, chamamos alma. E quando não estamos mais, que estamos no plano espiritual, aí é só espírito. Então, Platão pregava que o corpo físico é uma prisão da alma. Ele dizia que a alma se sente prisioneira, porque o corpo físico, ele não dá essa expansão da alma se manifestar das diversas formas que ela podia. E ele estava certo, porque o corpo físico, apesar de nós entendermos aqui hoje que ele é, sim, necessário para a nossa evolução, e muito, mas ele também acaba deixando o nosso espírito um pouco preso, porque muitas coisas nós temos limitações enquanto estamos encarnados. Depois de Platão, teve o Aristóteles, que foi seu sucessor, que foi seu aluno, inclusive, que para Aristóteles, então, ele só dizia assim, que o corpo é o instrumento natural da alma, que a alma precisa do corpo de uma forma natural. Em contrapartida, já depois de Cristo, nós temos um outro filósofo, que é o René Descartes, e ele tem o conceito de que o corpo é uma máquina orgânica, simplesmente. Que ele não teria nenhum tipo de ligação com a alma. Que o corpo funciona independente da alma. Assim entendia, René Descartes. Tanto é que ele tem um livro, chamado A Teoria do Método, onde ele questiona sobre tudo, inclusive sobre as religiões. Ele se baseava muito assim na razão e no que se podia ver e tocar. Esse René Descartes que é o autor daquela frase, penso, logo existo. Então assim, se eu penso, eu existo, mas baseado em raciocínio. Então, esses 2 filósofos lá mais antigos e esse aqui, totalmente divergiram em relação uns aos outros. Porque uns achavam que sim, que tinha ligação o corpo com a alma, e o outro aqui dizendo que não tinha nenhum tipo de ligação. E a ciência? Qual que é o ponto de vista científico a respeito do nosso corpo? Então a ciência vem e nos fala que o nosso corpo, ele é um produto muito bem sucedido da evolução.
E aí aqui a ciência já traz uma outra teoria que nós já estudamos na escola, que é a da evolução das espécies de Charles Darwin, onde Darwin ensina que o homem descende lá do primata, o homem, né, aprimorado, mas que ele foi se adaptando conforme precisava. Então a ciência entende que o corpo físico é assim, que ele veio se adaptando. Tanto é que lá nos primórdios andava-se de 4 patas, né? E conforme o tempo, o homem foi se erguendo e não precisava mais andar daquela forma e foi ficando ereto. E aí que nos tornamos quem somos hoje. Mas para a codificação espírita, que é esse o nosso objetivo, qual é o entendimento da doutrina espírita sobre o corpo? Então, eu trouxe um conceito de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, né? Que está aqui no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 14. Aqui Kardec diz assim: o corpo não é, senão, um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importa a sua origem e os materiais do qual é constituído. Que o corpo do homem seja uma criação especial ou não, não deixa de ser formado com os mesmos elementos que o dos animais. Animado do mesmo princípio vital, aquecido pelo mesmo fogo, como é alumiado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto sobre o qual não há contestação. A não considerar senão a matéria e fazendo abstração do espírito, o homem não tem, pois, nada que o distingue do animal. Mas tudo muda de aspecto, fazendo-se uma distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, sob o colmo ou vestido com o burel de um camponês, com isso não se acha menos grande senhor. Ocorre o mesmo com o homem. Não é a sua vestimenta de carne que o eleva acima do animal e dele faz um ser à parte. É o seu ser espiritual, o seu espírito. Então, o que Kardec está nos dizendo aqui? Que para a doutrina espírita, não importa do que o homem foi criado, de que substâncias o corpo é constituído. E, inclusive, ele está dizendo também que não nos diferencia em nada a nossa constituição química de um animal. O que nos diferencia é o que nos habita, que é o nosso ser espiritual. E também a doutrina espírita entende que o corpo físico e o espírito são entidades distintas, diferentes, apesar de uma atuar sobre a outra e vice-versa, mas são entidades distintas. Mas ainda que o corpo físico, ele é programado, digamos assim, e criado pelo espírito, através do nosso perispírito, que funciona como molde, como matriz. Nós já falávamos isso aqui, acho que na última exposição, que era falado das doenças, né? Então, algumas perguntas acerca desse tema. Então, nós falamos no início que o nosso corpo físico nos serve como uma ferramenta de evolução. Por que o espírito precisa da matéria para evoluir? Porque nós já aprendemos aqui, em outras explanações, que o espírito, ele também vai
lá no mundo espiritual, quando nós não estivermos mais com o corpo, que o espírito ele continua trabalhando, né? Isso eu espero que isso tenha ficado já bem entendido aqui. Que aqui na doutrina a gente sabe que não existe isso de que desencarnou, vai descansar, né? A gente vai continuar peleando, aprendendo, a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar tudo que a gente faz aqui. Mas nós também já aprendemos que a nossa forma de evoluir é aqui. É aqui encarnados. E por quê? Por que nós precisamos estar encarnados para evoluir? Aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é um livro todo ele baseado em perguntas e respostas, onde Kardec pergunta e os espíritos respondem. Então, na questão 132, diz assim: Deus impõe para nós todos, né, a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Não vamos entrar nesse mérito. Todavia, para vocês, para nós alcançarmos essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condição de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia. Ele, né, o nosso Pai Criador, toma em cada mundo um aparelho em harmonia. Que aparelho seria esse? O nosso corpo. Com a matéria essencial desse mundo. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ele quem? O homem, né? A criatura, a pessoa. Se adianta. Então, dois objetivos aqui. Por que nós precisamos da matéria para evoluir? Porque com as reencarnações, é aqui que nós suportamos todos os tipos de vicissitudes da existência corporal mesmo. Porque a nossa existência corporal é frágil. Vocês já pararam para pensar nisso? Como nós somos frágeis? E é aqui que nós conseguimos sofrer, batalhar, aprender, trabalhar, conviver uns com os outros, né? Tolerar algumas pessoas que a princípio a gente não tolera, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Dentro da família, que é o local assim mais precioso para a nossa evolução moral, espiritual. Dentro da família, dentro da casa mesmo, onde nós convivemos uns com os outros. Então, é aqui que a gente precisa aprender. E o outro objetivo que fala aqui no Livro dos Espíritos é para que a gente possa também ajudar Deus na sua criação. Porque assim a gente também está nos adiantando para quê? Para chegar naquela perfeição. Jesus não trouxe para nós no Evangelho sede perfeitos? Claro que é uma perfeição relativa, porque jamais ninguém vai chegar perto da perfeição de Deus. Mas é o nosso objetivo, evoluir, sempre. Outra pergunta. Qual o trabalho do alto na concessão dessa ferramenta? Dessa ferramenta que é o nosso corpo físico, que nos serve de instrumento. Qual o trabalho do alto? Bom, vocês já pararam para pensar que agora, nesse momento, está todo mundo sentadinho, prestando atenção, ouvindo. Quanta coisa está acontecendo dentro do nosso corpo sem que a gente se dê conta.
Por exemplo, está todo mundo respirando. Olha quanta coisa está envolvida nisso. O nosso sistema nervoso autônomo funciona. Por que autônomo? Porque a gente não está mandando ele fazer, ele faz. Ele funciona de forma autônoma, nesse sentido aqui que eu estou falando da respiração. Os nossos neurônios estão mandando informações, o nosso diafragma está funcionando, nosso músculo diafragmático, para que funcione a respiração. As trocas gasosas estão ocorrendo dentro dos nossos alvéolos. A gente não se dá conta de nada disso e nem valoriza muitas vezes. Só no processo da respiração e da audição, então, tudo que está envolvido para vocês estarem aqui me ouvindo. E eu falando. Então, olha só a perfeição que é o nosso corpo. Então, qual que é a contribuição do alto? Tudo. Tudo. E a outra pergunta é: como garantir um corpo pleno da harmonia natural? A gente vai responder daqui a pouco. Eu trouxe aqui uma frase da mentora Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, né? Ela fala no livro Estudos Espíritas sobre o corpo. Então, Joana nos diz assim: o corpo humano serve de domicílio temporário ao espírito, que, através dele, adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Então, até aqui é o que nós estávamos falando, né? Que é aqui que a gente precisa fazer todas essas coisas, esses acertos, a gente comete erros, depois tenta acertar e assim vai. Autoempréstimo divino, porque o nosso corpo é um empréstimo, é o instrumento da evolução espiritual na Terra, cujas condições próprias para suas necessidades fazem que, pouco a pouco, abandone as construções grosseiras e se sutilize. Serve também de laboratório de experiências pelas quais os construtores da vida há milênios vêm desenvolvendo possibilidades superiores para culminarem em conjunto ainda mais aprimorado e sadio. Formado por trilhões e trilhões de células de variada constituição, apresenta-se como o mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia, graças à perfeição dos seus múltiplos órgãos e engrenagens. O mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia. Nosso corpo. A palavra corpo vem do latim corpus. E ela poderia ser estudada de várias maneiras. Inclusive, como diziam ali os primeiros filósofos materialistas, de que o corpo é algo limitado. Começa aqui, termina aqui e acabou, né? Formado por órgãos, por sistemas que funcionam e pronto. Mas nós temos o conceito da doutrina que nos diz que é muito além disso. Que o nosso Pai Criador nos empresta esse corpo para que a partir dele nós possamos evoluir, aprender e que possibilita o processo da reencarnação, que creio que seja o principal objetivo e que é um dos pontos que a doutrina fala, né, sobre a reencarnação, que a doutrina se baseia nesse ponto. Ainda, alguns corpos vêm com limitações justamente para frear os nossos impulsos, os nossos desejos mais primitivos. Então, tudo que existe, que às vezes a gente acaba se perguntando, né? Quando eu falei aqui em corpo perfeito, a gente se pergunta, mas como que tem corpos que não são perfeitos? Mas daí esse seria o tema de uma palestra inteira, né?
que é a questão das expiações e das provas. Mas, como sempre diz o seu Valentim, que nada é por acaso, né? As provações e as expiações, elas não erram de endereço. Embora a gente possa achar que às vezes é uma injustiça. Não, não existe injustiça. Lembrando também que algumas doenças, enfermidades mesmo do corpo, algumas que não têm cura, ou outras que são passageiras e fazem a pessoa por um tempo ficar limitada àquela enfermidade, mas depois ela acaba se curando, elas todas decorrem do nosso padrão vibratório. A maioria delas, principalmente dos nossos pensamentos. Mas sabendo de tudo isso, mesmo assim, a gente peca na parte prática. Porque nós sabemos, a gente já está estudando isso já faz algum tempo, que os nossos pensamentos têm muito poder. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto nos ajudam quanto nos prejudicam. E a gente sabe disso, mas a gente não consegue mudar. Mas a gente sempre fala aqui que não é o fato de que somos aqui 5 expositores, que cada vez um de nós está aqui na frente, que nós já estamos curados dessa parte. Não, a gente já consegue dominar os nossos pensamentos. Não, nós estamos todos no mesmo barco. Somos todos aprendizes. Então a gente sabe que nós, espíritos, influenciamos o nosso corpo físico. E a recíproca também é verdadeira. O nosso corpo físico também influencia o nosso espírito. E o maior exemplo disso é o pensamento, que fica registrado lá no perispírito, que é o elo entre o espírito e o corpo, né? E que depois vem numa próxima existência, se a gente não resolve nessa. Agora vamos refletir juntos. Se hoje nós fôssemos convidados a prestar conta desse corpo aqui, dessa existência, se hoje nós precisássemos prestar conta dele, nós iríamos estar com consciência tranquila? Só para a gente pensar. Poderíamos ficar serenos por termos feito o melhor? Será que nós fizemos o melhor que nós podíamos? Estamos fazendo? Nós respeitamos os seus limites? Respeitamos os limites do nosso corpo, porque ele tem limites. E isso é muito individual, né? É característico de cada um. Algumas pessoas, por exemplo, conseguem fazer uma caminhada, sei lá, de 2 quilômetros, outras não. E não adianta tentar teimar. Nós estamos respeitando os limites do nosso corpo e o nosso corpo avisa, já notaram isso? Ele dá sinais. Uma coisa é aquela pessoa que vive na correria, vive acelerada, que não tira um tempo para se cuidar. E, aliás, nós estamos no final do mês, mas lembrando que o outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, tá? Todo mundo já tirou um tempinho para ir fazer o seu preventivo? As mulheres que já estão em idade de fazer mamografia já fizeram? Então, é nesse sentido também que a gente precisa ter esse cuidado. Imagina, o nosso corpo é algo precioso que Deus nos emprestou, nós temos que prestar conta disso. A questão da nossa alimentação, como é que tá? A gente está conseguindo ter uma alimentação mais saudável? Depois de uma certa idade, né? A gente precisa tirar um cuidado para isso. Comer fibra, tomar bastante água. Então, isso também o nosso corpo chega a um ponto que ele avisa. Chega uma hora, por exemplo, que começa... Eu, por exemplo, se eu não tenho o hábito de tomar água, e é um defeito bem sério meu.
mas eu me esforço para tomar. Agora, pode saber que se me der dor de cabeça no finalzinho da tarde, eu vou parar para prestar atenção, eu não tomei nada de água. Porque o corpo avisa, ele dá sinais. E uma outra pergunta, que eu sei que vai gerar polêmica, mas eu não podia deixar de trazer, e aliás, estava no texto. Reconhecemos nossas limitações quanto ao envelhecimento que irá se mostrar com a necessidade de rever atividades e expectativas? Isso é uma pergunta para todos nós. E eu trouxe essa pergunta porque todo mundo sabe que eu trabalho com saúde mental e tem algo que vem me preocupando bastante, que é a questão desses padrões de beleza, não com as mulheres em fase adulta, porque eu, assim, acredito que a maioria de nós, mulheres mais maduras, a gente já tem um entendimento bacana, assim, né, para entender até onde a gente pode ir. Mas a minha preocupação maior é realmente com as jovens. Porque no meu tempo de 15 anos a gente nem tinha internet, então não tinha como ficar o tempo inteiro se comparando. Mas hoje eu vejo que essa comparação está chegando num nível doentio, assim, que algumas meninas não estão sabendo lidar com isso. Eu falo meninas, mas meninos também, né? É que normalmente são as meninas que mais se comparam, que mais se cobram esse padrão de beleza que a internet está mostrando para elas. E aqui pergunta se nós estamos reconhecendo as nossas limitações em relação ao nosso envelhecimento, que é inevitável. Não tem o que fazer. O corpo físico é matéria e matéria tem duração. Isso não vai mudar. E é lógico que a gente está envelhecendo. É lógico que a lei da gravidade está atuando. Só que eu vejo muita coisa acontecendo que eu acho assim que o pessoal está perdendo um pouco a mão nesse sentido. E eu não estou aqui criticando nada, pessoal. Quero deixar isso bem claro, não estou criticando procedimento estético e nada. Tem um monte de gente que não é afim de fazer e está tudo bem. Tem outras pessoas que gostam de fazer e está tudo bem também. Até o momento em que você consegue ter um equilíbrio da coisa. E isso vale para tudo na nossa vida. A partir do momento que tu perde o equilíbrio, se torna um problema. E a gente tem visto hoje meninas de 20 anos fazendo botox. Com aquelas peles que, meu Deus do céu, puro colágeno. E estão fazendo botox profilático. E as esteticistas estão falando que é profilático, é preventivo. Será? Será que quando elas chegarem nos 50, ainda vai ter algum procedimento que dê para fazer? Eu me pergunto isso, sério. Mas assim, tudo bem, até aí é estética. Mas e quando mexe com o mental da pessoa? Quanta gente passando por distúrbio alimentar por causa do padrão de magreza? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, adolescentes com transtorno de distorção de imagem, se olhar no espelho e se enxergar diferente daquilo que realmente é. Então isso é uma coisa que preocupa. E acredito que a partir do momento que a gente tem esse entendimento de que esse corpo é perecível, é muito legal a gente se cuidar, é necessário. Eu acho bacana ter autoestima. Aliás, a autoestima, né, dosada, é uma virtude. E é muito bom, é necessário, principalmente para as meninas em desenvolvimento. Então, é legal ser vaidosa, né? Ficar bonita, se arrumar, isso é bom, isso faz bem para a nossa alma também. Faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa alma. Mas quando passa do limite, aí
já começa a ser um problema. Então, vocês entendem a importância do entendimento da doutrina espírita na nossa vida? Porque a partir do momento que a gente consegue entender que o corpo é perecível, para que tanto alvoroço por causa desse bendito corpo? No Evangelho, então, como eu tinha citado no início, nós encontramos ali no capítulo 17, no item 11, cuidar bem do corpo e do espírito. Ali nesse pedacinho do Evangelho, fala bastante sobre essa questão de antigamente, e eu sei que hoje em dia ainda existe muito, de pessoas que fazem autoflagelação, né? Que, como é que eu vou dizer assim, judiam do corpo, achando que o espírito vai se elevar dessa forma. Então são os jejuns, né, as autoflagelações, o silício, que é aquele instrumento que se usa que vai apertando e vai doendo cada vez mais. Como se você, né, fizesse teu corpo sofrer, você vai conseguir evoluir espiritualmente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque não é o corpo que tem que ser flagelado, né? Nós temos que depurar o nosso espírito. Na questão 689 do Livro dos Espíritos, tem, para fechar esse assunto, tem uma pergunta do Kardec, onde ele pergunta assim, ó, os homens atuais são uma nova criação ou são os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E os espíritos respondem, são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que é a nossa, pela sua argumentação, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem. Terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então aqui ele só está fechando esse assunto, né, de que o corpo só nos serve realmente de vestimenta. Mas, sim, de ferramenta para a nossa evolução. E aqui os espíritos estão dizendo que essa raça atual também vai ser substituída. Não que vai acabar todo mundo de uma hora para outra e surgir todo mundo de uma hora para outra. Não, é o processo de regeneração planetária que a gente vem falando aqui e que no mundo regenerado, os habitantes desse mundo regenerado serão, sim, mais aperfeiçoados do que nós. Assim como nós somos mais aperfeiçoados do que o homem primitivo. E eu trouxe uma frasezinha de Paulo. Ainda hoje nós estávamos falando muito sobre Paulo nos estudos, né? Paulo de Tarso. A contribuição que ele tem no cristianismo. E ele fala sobre o corpo, uma frase bem curtinha, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que foi a primeira carta que Paulo escreveu quando ele ficou naquela comunidade de Corinto, na Grécia Antiga. Então, quando ele foi para lá, que ele queria pregar o Evangelho de Jesus, aquela localidade era assim, totalmente elitista, eles eram materialistas, exclusivistas, eles achavam que só eles eram os bons da história. Ali, então, era o berço da cultura, da arte, né? Estava a nata da sociedade ali naquela comunidade de Corinto. Paulo ficou por volta de 2 anos, né, por ali. E ele escreveu essa carta, que eu até quando eu estava estudando sobre essa exposição, eu pensei assim, eu vou começar a estudar mais aprofundadamente as cartas de Paulo, porque é muito bonito, né? Mas essa aqui, em especial, essa primeira, bom, tanto é que é nessa carta, no capítulo 13, que tem aquela passagem, acho que é uma das mais bonitas do Novo Testamento, que fala do, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, né? É nessa aqui. E pensa bem para ele falar para essas pessoas que não estavam nem um pouco preocupadas em se espiritualizar.
E aí ele fala assim, ó, numa parte lá da carta, ele fala assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele está dizendo para aquele povo que estava preocupado só com o material: nem o teu corpo não é teu, é um empréstimo, o que tu está aí te achando, né? E para finalizar, eu trouxe uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a carne, capítulo 13. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, só que em Gálatas 5:25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, sentimos-nos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devido à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, essa mensagem quer nos dizer que não adianta a gente ficar colocando culpa no nosso corpo, que todos os nossos defeitos, as nossas imperfeições e também as nossas virtudes são do nosso espírito. A carne, como diz na mensagem, ela nos serve temporariamente, como uma casa, como uma roupa, uma vestimenta, que daqui a pouco a gente vai ter que devolver ela para o todo e vai nos sobrar o espírito. Eu espero que eu tenha me feito entender, que Deus nos abençoe, Jesus nos proteja e ficamos todos em paz. Que assim seja.